Hello people, tudo bem com vocês? Então vamos aqui para mais uma English Class, mais uma aula de inglês. E eu peço muita atenção para as palavras que vão surgir agora na tela, tá bom? Vamos lá. Music. Essa palavra parece com o que em português? Exatamente, parece com música, certo? Olha como elas são parecidas. Se eu colocar aqui economy, ela parece com o que em português? Isso, parece com economia. Se eu coloco television, muito parecido com televisão. E president, parecido com presidente. Essas palavras em inglês que são muito parecidas com o português, têm um nome. Elas são chamadas de cognatos, os famosos termos cognatos em inglês. O que são termos cognatos? São palavras em inglês com a escrita igual ou semelhante em português, com o mesmo significado. Então é o que nós estamos vendo aqui, tá certo? A palavra music é muito parecida com música, porque tem essa semelhança em português também, tá bom? São inúmeras palavras em inglês que são cognatos. Então a gente estuda esse tema, né, para facilitar a interpretação de textos na língua inglesa. Quer ver um exemplo aqui? Olha só. Dá uma olhadinha nesse cartaz bem grande que a moça está segurando. The real virus is racist. The real virus is racist. Ora, nós temos aqui alguns cognatos. Dá para perceber? O que você consegue entender aqui? Você consegue perceber real, virus, racist. Ou seja, real, vírus, racismo. São muito parecidos, não é? São termos cognatos. Sem nenhum problema até aqui, certo? Vamos avançar então para uma tela que vai trazer a frase que estava lá no cartaz. The real virus is racist. The real virus is racist. O que é que nós temos aqui? Bom, além dos cognatos, vocês têm aqui duas palavrinhas que estão grifadas, tá certo? Vamos prestar atenção aqui no que significam. The, o, a, os ou as. É um artigo. Então essa palavrinha aqui, the, significa o, a, os, as. Tá certo? A pronúncia dela não é T, não, tá certo? É the. Tá bom? É mais ou menos como se você colocasse a língua entre os dentes e pronunciasse. The. Certo? E essa palavra aqui, is, que eu peço muita atenção, porque ela vai se tornar corriqueira para a gente, tá bom? Vai se tornar muito comum. Is é uma palavra que significa é ou está. Esse is é conhecido como o famoso verbo to be. Então, ele é um dos verbos to be que nós temos na língua inglesa, o famoso verbo to be. Ainda temos outros dois, tá bom? Mas esse daqui, o is, é o primeiro que nós estamos vendo agora. Tá? Então, the real virus is racist. Será que você consegue traduzir essa frase agora? Vamos observar aqui o seguinte, tá? The real virus is racist. Esse cartaz a gente acabou de ver, tá certo? O que significa? E ele faz parte de um movimento nos Estados Unidos chamado Black Lives Matter. Tá vendo aqui os cartazes? Black Lives Matter. O que foi isso, na verdade? Foi um movimento, ou está sendo ainda um movimento, né, de luta contra o racismo, que as pessoas saíram às ruas para protestar depois da morte de George Floyd, um negro que acabou sendo assassinado pela polícia, né, na frente das câmeras. Ele foi sufocado durante 7 minutos ali por um policial, e aquilo foi filmado, foi visto por todo mundo. Milhares de pessoas no mundo viram aquela cena terrível. O rapaz foi assassinado na frente das câmeras, né? Então as pessoas saíram, e esse movimento Black Lives Matter aqui espalhou-se por boa parte do mundo, tá certo? Mas vamos voltar aqui à questão da língua inglesa, Black Lives Matter. A gente viu na aula passada o que significa a palavra, essa palavra live, tá certo? Como verbo, e live como show, apresentação ao vivo. Mas aqui ela tem uma outra conotação, tá certo?
lives, nesse caso aqui, é o plural da palavra life. Life significa vida, tá certo? Então, por isso que Black Lives significa vidas negras, tá bom? Então, repara como essa palavra live ou live, né? Ela é bastante versátil. Lives aqui nesse caso, plural de life, tá certo? A gente ainda vai estudar o plural dos substantivos em inglês. Tem algumas modificações, não é só colocar o S no final das palavras que resolve não, tá bom? Tem algumas modificações também, mas são regrinhas simples. Então, Black Lives Matter é uma expressão que significa vidas negras importam, ou seja, é uma manifestação contra o racismo nos Estados Unidos e que acabou se espalhando pelo mundo. Voltando aqui, the real virus is racism, ou seja, o vírus real é racismo. Então, pode perceber aí, né, que os cartazes eles estão tendo uma concordância, uma manifestação contra o racismo, então é cartazes contra racismo também, tá bom? Vamos seguindo e vou mostrar aqui para vocês, ainda lá do movimento Black Lives Matter, um outro cartaz. My skin color is not a crime. My skin color is not a crime. Vamos dar uma olhadinha aqui pelo seguinte, tá bom? Nesse quadro, a gente acabou de ver que is é o verbo to be, que significa é ou está. Mas quando eu tenho um not logo depois do is not, significa não é, não está. É a forma negativa do verbo to be. Tá? Então, quando vocês encontrarem is e logo depois o not, é a forma negativa. Não é, não está. Tá bom? Presta atenção nesse my que está logo aqui em cima, né? No começo da frase do cartaz da moça. My skin color. My significa meu ou minha. Tá certo? Então vamos lá. Skin color é uma expressão que significa cor da pele. My skin color is not a crime. Você conseguiria traduzir o que está escrito no cartaz dela? Isso. Se você traduziu como minha cor de pele não é um crime, acertou. My skin color is not a crime. Minha cor de pele não é um crime. Tá certo? Então, um protesto aí contra o racismo, porque em pleno século XXI, né, ano 2020, ainda temos manifestações racistas no mundo inteiro. Tá? Alguma dúvida aqui? Qualquer coisa, repete essa parte do vídeo para entender direitinho, tá bom? Vamos prosseguindo aqui pelo seguinte, o racismo, né, o preconceito, muitas vezes ele nasce através de fake news. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma fake news, ou seja, uma notícia falsa, está lá no site do Ministério da Saúde, que é o seguinte: antes de estourar plástico bolha, lembre-se que o ar vem da China. Isso é uma fake news, ou seja, as pessoas acreditavam que estourar esse plástico bolha aqui, né, que vem em algumas embalagens, ele liberava o ar e o ar da China estaria contaminado com coronavírus. Veja que loucura chega no nível das pessoas, né? Isso aí foi espalhado no WhatsApp, no Facebook, no YouTube. Então tome cuidado com as fake news, tá certo? Mas esse tipo, né, de preconceito, esse tipo de fake news acaba fazendo o quê? Acaba gerando ódio, tá certo? Ou seja, as pessoas que moram na China, que nascem na China, ou mesmo que são asiáticos, né, japoneses, pessoal lá de Singapura, Coreia do Sul, eles acabaram sofrendo o racismo, sofrendo todo tipo de preconceito, até violência, porque muitas pessoas com essas fake news achavam que os chineses eram responsáveis pela doença, né? Foram eles que criaram a doença no laboratório. Isso aí é mais uma fake news, tá certo? Não caiam nisso, tá bom? O vírus ele iniciou-se na China, mas por outras razões, tá? Isso aí vai ser explicado ainda. Mas vamos voltar aqui para a aula de inglês. Isso é um termo que é xenofobia. Xenofobia é o preconceito contra pessoas estrangeiras ou de culturas diferentes, tá certo? Então tome cuidado com isso. Muitas pessoas acham que uma pessoa que tem uma cultura diferente, né, é inferior ou traz doença para o país, essa coisa toda. Então tome cuidado com essas fake news, esses alertas falsos, tá bom? O que isso desencadeou? Além dessa campanha de ódio,
as pessoas que moram na China, que nascem na China ou nos países asiáticos, tiveram que fazer uma campanha na internet, né, segurando cartazes com a expressão I am not a virus. I am not a virus. Dá uma olhadinha no quadro aqui para a gente estudar um pouquinho o que significa essas expressões aqui. I am significa eu sou ou eu estou. Esse am que você está vendo aqui é mais um verbo to be. Então a gente viu is, que é um verbo to be, e agora o am, que é mais um verbo to be, tá certo? E not aqui, olha só o not aparecendo de novo. O que é esse not? É a forma negativa. I am not, eu não sou, eu não estou. Forma negativa do verbo to be. Então o que está escrito nos cartazes aqui? Lembre-se que a, ou melhor, o artigo, né, a, significa um ou uma. I am not a virus. I am not a virus, ou seja, eu não sou um vírus. Então as pessoas tiveram que lançar essa campanha contra o preconceito, né, de pessoas de outras partes do mundo que achavam que os chineses transmitiam o vírus somente pelo fato de ser chinesas. Tá? Então vamos tomar muito cuidado com esses preconceitos, tá bom? Olha só, até camiseta tiveram que lançar. I am Chinese, but I'm not a virus. I am Chinese. Vamos concentrar um pouco nessa palavra aqui, Chinese, ou seja, quem nasce na China é Chinese, chinês. Quem nasce no Brasil, Brazilian, brasileiro. Quem nasce nos Estados Unidos, American, americano. Quem nasce na Inglaterra, English, inglês ou inglesa. Quem nasce no Japão, Japanese, japonês ou japonesa, tá? Então, vamos voltar aqui à camiseta que a moça está usando. I am Chinese, but I'm not a virus. Esse but que tem aqui, tá certo? But significa mas ou porém. E aí, ficou mais claro para traduzir? Chinese significa chinês ou chinesa. I am, eu sou ou estou. Então, como é que você traduz essa frase toda aqui? Isso. Eu sou chinesa, mas eu não sou um vírus. Tá bom? Então, tome muito cuidado com as fake news e com as teorias que espalham por aí, tá certo? E preconceito jamais, ok? Bom, então nós ficamos por aqui na aula de hoje. Então, na descrição que está aí no link do YouTube, né, desse vídeo, você vai encontrar lá o link para os exercícios relativos a essa aula, tá certo? Tanto aqui na descrição do YouTube ou acessando o blog profjaime2020.blogspot.com, certo? As dúvidas, se vocês não conseguirem colocar aqui nos comentários, porque precisa de uma conta do Google e tudo mais, se vocês não conseguirem, né, a gente tenta de uma outra forma, entrando em contato com a escola, né? Enfim, a gente sempre vai fazer um jeitinho, tá bom? Take care, se cuida, bye bye.